justiça talvez seja o jargão popular mais comum para se referir a pessoas que estão em situações econômicas, sociais ou de vida difícil. Pessoas que conquistaram alguma coisa e que de repente a vida dá um revés e acontece alguma coisa e tudo parece que desmorona de uma vez só. Acontece umas dívidas, algumas coisas dão errado, uma renda que você tinha e agora você não tem mais. E um jeito fácil de lidar com essa situação é falar que quebrou. Tô quebrado, deu ruim. E a gente usa isso como uma espécie de desculpa para mascarar um pouco das nossas decisões erradas e de coisas que a gente podia ter evitado. Então eu quero conversar um pouco com você nesse vídeo sobre estar quebrado e a verdade por trás desse tipo de frase. Então, segue a vinheta e vamos para mais um vídeo. There's a phrase I always say, and this phrase needs to stick with you for the rest of your life. Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Como vocês sabem, a gente grava aqui na simplicidade, então é pouca edição. Coloquei essa intro exemplo que eu achei na moral. E antes de tudo me apresentar, meu nome é Yuri Barcelos. Se você está aqui nesse canal e quer entender um pouco o propósito desse canal, vai lá no primeiro vídeo. Outra coisa também que é hábito aqui nosso é dizer que dia é. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026 e vamos pro tema desse vídeo. Você provavelmente já passou por uma situação difícil na sua vida. Eu não sei se você seja um herdeiro que recebeu tudo de mão beijada, e bom pra você se foi assim a sua vida, parabéns. Mas a maioria das pessoas no Brasil vivem à risca da faca, um dia após o outro, pagando conta, lutando pra ter o mínimo. E quando alguém consegue conquistar alguma coisa, é muito fácil se impressionar com aquilo que tem. Então começa a ganhar um pouco melhor, as coisas começam a dar uma melhorada e de repente a coisa muda de novo. Você que é um pouco mais velho, que deve ter seus 40, 50, 60 anos de idade, provavelmente nem está assistindo esse vídeo, então. Mas uma pessoa nessa idade vai lembrar, por exemplo, do período Collor, quando o Collor congelou a conta de todo mundo e qualquer pessoa que tinha um pouquinho de dinheiro guardado ou investido foi confiscado pelo governo, e de repente a pessoa conseguiu juntar um patrimônio, se viu de uma hora para outra sem nenhuma expectativa, sem nada, sem uma garantia. E a verdade é, cara, que não existem garantias. Não existe uma situação fácil de segurança eterna. E quando a gente quebra, quando acontece alguma situação com a gente que muda radicalmente o nosso estilo de vida, seja por uma questão econômica, seja por uma questão pessoal, seja por uma que alguém faleceu da nossa família, de repente a gente é jovem, está vivendo um contexto ali, sei lá, um pai, a mãe falece, ou perde o emprego, ou acontece alguma outra situação na nossa vida, a tendência é a gente olhar para isso com certa graça, com certo humor, porque o brasileiro já está acostumado à porcaria, já está acostumado à merda. Só que existe uma verdade por trás disso, que é um pouco dura de entender, mas que é a realidade. Toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida que muda demais tudo que está ao nosso redor, a nossa forma de viver, que muda muito a nossa realidade, isso não é um quebra, não é que a gente quebrou, é que isso revelou exatamente a nossa situação atual. Ou seja, quando a gente passa por uma situação como essa, quando acontecem coisas como essa, isso serve para evidenciar uma série de decisões, de micro decisões, de situações que foram acontecendo na nossa vida e que resultaram naquele tipo de situação. Ou seja, a pressão que acontece no momento de crise, ela não aparece para nos destruir, né? Embora, claro, muitas vezes resulte na nossa destruição ou na destruição de um certo contexto ou estrutura familiar. Mas a pressão e a crise, elas surgem como uma espécie de revelação de estruturas que existiam na nossa vida que eram frágeis, né? de coisas que estavam na nossa vida que eram extremamente frágeis, né? Ou seja, a crise, ela não vai inventar falha, ela não vai inventar uma situação na nossa vida, ela não vai redesenhar a nossa vida por completo, ela só evidencia falhas que já estavam lá, decisões erradas que já estavam lá, coisas erradas que já faziam parte da nossa vida. Com a pressão, tudo de ruim que a gente tomou como decisão, tudo que foi de alguma forma falho
a nossa construção de vida só se evidencia. Eu vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem problemas de coluna, por exemplo, na maioria das vezes, o problema que ela tem ali é uma construção de anos. Ou seja, foram uma série de hábitos ruins que levaram aquela pessoa a ter um problema na cervical, a ter um problema na coluna, uma série de decisões erradas que levaram uma pessoa, por exemplo, a ter diabetes, uma série de decisões erradas que levaram uma pessoa a ter uma deficiência intelectual na idade avançada, que tirou a independência dela. Hoje você tem pessoas adultas que não conseguem pagar uma conta pelo telefone. Hoje você tem pessoas adultas que não conseguem se relacionar com todas as complexidades sociais que a gente tem no dia de hoje. Então, no nosso contexto atual, decisões erradas, hábitos errados, condutas falhas, quando a crise chega, tudo isso só se torna só fica evidenciado, só fica amplificado pela crise. Então, uma dívida que você contraiu errada, ela só se amplifica no momento de crise. Uma falha de preocupação com a saúde, ela só se amplifica no momento de crise. Então, quando você começa a tomar um monte de decisões erradas na sua vida, no dia que a crise chegar, tudo isso só se amplifica. E uma mentalidade muito comum que a maioria das pessoas tem é a seguinte: olha, quando o momento de crise chegar, eu vou virar a chave, vou mudar de perspectiva, vou botar para quebrar, porque eu lido bem com a pressão, mas quando a pressão de fato chega, essa pessoa não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque a disciplina que você precisa para lidar com situações ruins da sua vida, ela não vai ser construída num momento extraordinário. Ela não vai ser construída quando tudo tá ruim, quando tudo tá difícil, quando as coisas complexas, a crise já bateu na sua porta. Você precisa construir uma disciplina que antecipe a crise, que antecipe uma dificuldade. Por quê? Porque quando a crise chegar, você vai estar preparado. Ah, Yuri, existe como se preparar para tudo na vida? Não. Mas existe uma possibilidade de você ter uma mentalidade capaz de lidar com todas as complexidades da vida, com todo tipo de crise. É impossível se preparar para todas as doenças, mas é possível ter uma mentalidade que te dê a condição de passar por uma doença. É impossível se prevenir de todas as crises econômicas que podem vir a acontecer, mas é possível você criar uma disciplina econômica, uma disciplina financeira para se relacionar bem com a sua situação atual, se prevenindo para uma possível crise. E uma boa forma de você aprender a se relacionar consigo mesmo, com a disciplina que você precisa para futuramente lidar com as crises, ou até no presente mesmo, diante de uma crise que já está instalada na sua vida, é aprender a lidar com o desconforto. Por quê? Querendo ou não, no nosso tempo, na nossa realidade, o conforto ele é algo muito acessível. Você tem entretenimento com um clique, você consegue comida muito barata, muito gostosa, você consegue comer doce de forma muito barata. É muito mais barato você se alimentar de forma errada do que comer bem. Então, lidar com o desconforto é algo que requer muita força de vontade. Mas é exatamente essa relação com o desconforto que vai te possibilitar lidar com uma crise futuramente. Porque você já está acostumado com o desconforto. Você já está acostumado com certas privações. Você já está acostumado a dizer não para si mesmo. Você já está acostumado a se relacionar consigo mesmo em uma situação difícil. Quando você mesmo se impõe essas decisões. E isso te dá a condição não só financeira, não só estrutural, não só física de lidar com uma crise, mas também a capacidade mental de passar por ela. Por quê? A primeira coisa que quebra em uma situação de crise não é o nosso físico, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é a nossa família, é a nossa mentalidade. É a forma como a gente lida com as situações. É o desespero que bate, é a raiva que bate, é a ansiedade que bate, é a depressão que bate. E tudo isso leva a gente a tomar decisões erradas no calor do momento. E cada decisão errada cobra o seu preço. Cada decisão errada cobra o seu devido contexto. Então, o que você precisa fazer para lidar com tudo isso agora? O primeiro passo é aprender a fugir de dois caminhos que são a tendência de pessoas em situação de crise ou de pessoas que estão vivendo a sua vida nesse atual momento sem se preparar para nada. O primeiro caminho é o caminho de completa fuga do desconforto. É aquele tipo de pessoa que foge de qualquer tipo de desconforto. Então ela é confrontada com alguma coisa, o primeiro instinto dela é fugir. Precisa estudar, ela não estuda, ela vai fazer qualquer outra coisa.
precisa se alimentar melhor, ela não se alimenta, ela vai se alimentar errado. E ela usa uma série de artifícios e barreiras que ela constrói ao longo da vida dela, ou da vida daquela pessoa em específico, para fugir do desconforto. E o segundo caminho que também é errado é usar de toda a miséria, de toda a dificuldade como uma espécie de troféu. Você já viu aquela pessoa que parece que ela se orgulha de estar numa situação difícil? É aquele tipo de cara que você para na fila do mercado, sempre tem um cara assim, você vai na fila do mercado, o cara fala, hoje tá difícil, né? Como a vida tá dura, tá tudo caro no mercado, tá tudo complicado. E assim, tanto as pessoas que se orgulham do sofrimento, como as pessoas que buscam uma muleta para lidar com o desconforto, para fugir dele, escolhem caminhos errados, caminhos que levam à autodestruição, caminhos que levam para uma vida de crise completa. Por quê? Porque são essas pessoas que vão desenvolver doenças, são essas pessoas que vão se envolver em dívidas, em crises, e nunca vão de fato aprender a se relacionar com essas situações da forma que deveriam. Então, aprenda a fugir desses dois caminhos e faça o seguinte: amadureça a sua vida com uma certa dose de disciplina. Aprenda a construir hábitos diários na sua vida cotidiana, naquilo que você já faz diariamente. Aprenda a incluir em pequenos momentos da sua vida uma certa dose de desconforto. Estude quando você não quiser estudar. Se alimente corretamente quando você não quiser se alimentar. Evite gastar dinheiro de forma precipitada, de forma injusta, sem calcular exatamente o que você está fazendo. E fazendo isso de forma simples, eu não estou aqui falando nenhuma fórmula mágica, nada que você já provavelmente não saiba, mas fazendo o básico, cara, você já consegue mudar drasticamente a sua vida, se você fizer o básico. O problema é que todo mundo está fugindo de fazer aquilo que é óbvio. E fugindo da obviedade da vida, você só se afunda ainda mais nas complexidades que a própria vida te oferece. Então, a minha contribuição com você nesse vídeo é: aprenda a se relacionar com essas situações difíceis. E eu falo isso como alguém que poderia facilmente chegar aqui nesse vídeo e dizer o seguinte: quebrei, né? Porque, deixa eu mostrar minha esposa aqui pra vocês também. Eu e a minha esposa aqui quebramos, né? Eu tô desempregada. Quebramos violentamente. Não foi uma coisa básica, assim, não. A gente quebrou com vontade. Quando ele fala que quebrou, olha pra cara dela. Quebrados. Quebrados mesmo. Só tristeza. Só tristeza. E assim, a gente podia chegar aqui e falar isso: quebramos, estamos quebrados, estamos ruim. Deu ruim completamente. Mas o fato é que se você não aprender a lidar com esse tipo de situação, com a crise que bate na sua porta, cara, a coisa só vai ficar ainda mais difícil, beleza? Então, você já sabe o procedimento, se inscreve aqui embaixo, comenta se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te deu um insight, alguma luz. Como sempre, meu nome é Yuri, e vai lá no meu perfil no Instagram que tem conteúdo diário lá também. A gente quebrou, mas vai voltar. Oi? A gente quebrou, mas vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Vai voltar pra onde? Ué, meu filho, sair do fundo. Sair do fundo. Não dá pra ficar no fundo do poço, não. Ele vai voltar pro topo, uai. Ou pelo menos pra meiola, assim, pra meiola, já, na margem já tá bom. Mas beleza. Galera, é isso. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Valeu, e fica com Deus e até a próxima.